Vamos para a palavra. Eu queria ler e refletir com vocês hoje Efésios 3, de 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21, que é uma oração de Paulo muito conhecida, né? Eu gosto muito dela, não sei nem se já falei sobre ela aqui alguma vez, mas eu sempre volto a esse texto. Eu acho que é muito rico, né? 14 a 21. Efésios 3. Eis porque me ajoelho diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem seu nome. Que ele vos conceda, conforme a riqueza da sua glória, serdes fortalecidos com poder em vosso interior por seu Espírito, de modo que Cristo habite em vossos corações por intermédio da fé, estando fortemente enraizados e alicerçados no amor, para poderdes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que pode fazer muitíssimo mais do que possamos pedir ou imaginar, com poder que age eficazmente em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Essa é uma carta que está embebida, mergulhada, encharcada de oração, né? Que bonito isso. O apóstolo está escrevendo uma palavra pastoral, de exortação e também de ensino, exortação e ensino teológico, mas ele não faz isso desconectado de uma experiência espiritual profunda. Ele ora. Ele diz: eu estou escrevendo para vocês, mas saibam que essa carta vai cheia de oração, vai cheio do desejo mais profundo de que haja uma experiência espiritual rica no meio de vocês, né? Que bonito isso. Enfim, né? Eu sempre fico encantado com esse gesto pastoral mesmo. Não é alguém apenas que está preocupado em fazer a sua organização funcionar. Ele está preocupado com a vida espiritual e com a experiência e vida espiritual que transborda para a vida mesmo, para o dia a dia desses irmãos e irmãs, né? E eu fiquei pensando assim, olha qual é a razão, do que ele pede, o que é que ele pede, qual é aquilo que move, o que é aquilo que move o seu coração como motivo de oração, né? Acho que a gente poderia pensar também aqui quais são as coisas que são recorrentes dos nossos pedidos de oração, né? O que é que ocupa o nosso coração como objeto de oração, como ansiedade, como anseio, como busca da intervenção de Deus para uma determinada circunstância? Quais são as circunstâncias que ganham o nosso coração, né? Ou no caso de Paulo aqui, como um apóstolo, um pastor, o que ocupa o coração dos líderes das igrejas que ele pede para que Deus intervenha, né? O que é que ele quer, o que é que ele deseja? Isso é interessante da gente pensar. E Paulo aqui fala de 3 recursos que ele entende que são essenciais para a vivência daquela comunidade, e são recursos que ele sabe que precisa que Deus derrame, que haja um movimento espiritual, porque sem isso não faria sentido, aquela igreja não ia sobreviver, não ia ficar de pé, né? E a primeira coisa que ele vai falar é sobre fortalecimento interior. Que bonito isso, né? Ele vai dizer, olha, eu oro para que vocês sejam fortalecidos no interior, tá? A minha versão tem algumas versões que diz no homem interior, né?
com o poder do Espírito Santo. É aquilo que a gente vem falando muito, e talvez o reverendo Ricardo Barbosa disse que quando a gente fala muito de um assunto, geralmente é porque está em falta. Quando alguém está falando muito sobre saúde, é porque está precisando se cuidar. Quando todo mundo está falando muito de amor, é porque está faltando. Geralmente é assim, né? Quando a gente fala muito sobre uma coisa, geralmente é porque a gente está desejando, está precisando, está necessitando, enfim. E tem sido uma coisa recorrente, não só aqui, né, entre nós, mas por aí, entre as pessoas que têm algum senso de sinceridade, de respeito com a jornada da fé cristã, essa dimensão do interior, do fortalecimento espiritual, que escapa à dimensão meramente educativa, meramente teológica, meramente eclesiástica. Diz, olha, é uma experiência que não cabe nas palavras, é fortalecimento no interior pelo poder do Espírito. Eu oro para que o Espírito Santo faça aquilo que nenhuma das minhas cartas vai ser capaz de fazer. Para que os irmãos sejam fortalecidos na interioridade, na espiritualidade, na conexão com o divino, e isso precisa ser uma ministração do Espírito. Claro que ele faz um jogo aqui, né, quando ele diz o homem interior, porque na linguagem de Paulo, a gente sabe, né, ele faz essa distinção do homem interior com o homem exterior, que seria a nova criatura em Cristo, e a velha criatura, digamos assim, aquela pessoa que vivia naquilo que a Bíblia chama de estado de pecado, que é justamente nesse estado de tentativa de independência e autonomia em relação a Deus. Né? Eu vivo independente da realidade de Deus. Eu até posso admitir que ele exista, mas ele não é parte ativa da minha vida, da minha agenda, das minhas decisões, das minhas escolhas, dos meus afetos. Então, ele vai dizer, olha, eu quero que vocês sejam fortalecidos nesse homem interior, nessa interioridade, nessa espiritualidade, nesse ser nova criatura. Por que eu quero isso? Não é porque a gente já está forte. Se eu oro para que vocês sejam fortalecidos, é porque existe a possibilidade real de que estejam enfraquecidos. O que é muito positivo, apesar de a gente não gostar disso, a gente só quer estar forte, não sei o quê, mas o texto fala de que, embora discípulos e discípulas de Jesus, a gente está aí nas circunstâncias da vida e nem sempre está tudo bem, nem sempre a gente está fortão, faz parte. E é por isso que a gente precisa da intervenção do Espírito Santo em nós. Inclusive para que as escolhas sejam feitas pelo homem interior e não pelo homem exterior. De novo, isso é a linguagem paulina, tá? Que faz essas dicotomias aí que a gente não precisa necessariamente fazer, mas é apenas para ficar didático, né? O Lutero tinha uma frase que ele dizia assim, eu acho que eu já falei ela aqui, ele dizia, se eu pudesse, eu me batizava todos os dias, porque o velho homem sabe nadar muito bem. Que é a linguagem do batismo como matar ali, mergulhar o velho natureza, esse homem exterior que está desconectado de Deus, esse ser humano que está vivendo a parte da influência do Espírito Santo, ele nada, ele volta, né? A gente mata ele lá na pia batismal, digamos assim, ou no batistério, como a gente queira, mas daqui a pouco olha ele de volta nadando e nos chamando para seguir a vida, a rotina, as escolhas, desconectado do Espírito. E Paulo diz, olha, eu oro por uma experiência genuína de força espiritual, inclusive no contexto em que as circunstâncias ao redor são tão adversas. E eu acho que aqui a gente pode ampliar para, né, a gente fica usando essa linguagem espiritual, mas o interior tem a ver com toda essa dimensão, se o Eli está aqui para dizer, também essa linguagem do interior, como essa dimensão mesmo das emoções, do psicológico, da subjetividade, né, Léo? Daquilo que é mais profundo na existência. E a gente atravessa momentos, como essa igreja atravessava, que as circunstâncias externas, elas muitas vezes abalam a nossa dimensão mais existencial, mais subjetiva e mais espiritual também. Eu quero que vocês sejam fortalecidos, e esse fortalecido com o poder do Espírito gera fervor espiritual, né?
Eu confesso que eu estava aqui admirando o Sueli falando, dizendo que ao mesmo tempo que falava, estava ouvindo ali a canção do Preto no Branco e tal, de esse borbulhar no interior que a gente precisa que seja cultivado e seja fortalecido, e que por mais que seja importante a gente usar aquelas disciplinas espirituais clássicas que a gente conhece para fortalecer, a gente também precisa orar para que venha um recurso do céu, venha um suprimento espiritual, e isso é reconhecer que a gente não dá conta da nossa vida sozinho. É muito comum pessoas dizerem, né, algumas pessoas críticas ao cristianismo, muitos filósofos, enfim, dizia isso, Nietzsche, inclusive, dizia assim, o problema do cristianismo é que é uma religião de pessoas fracas. E aí os cristãos apologetas ficavam irritados com isso e tentavam dizer que não, que é um absurdo, que é uma ofensa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, você tem razão. A gente reconhece que a gente é fraco mesmo, a gente não dá conta sozinho. E a gente tem não é nem a honradez de afirmar, porque a gente não afirma sozinho, a gente tem a revelação disso. Diante do espelho, o Espírito nos faz perceber de que por mais que a gente afirme a nossa força, a nossa potência, tudo isso que a gente afirma e que é importante afirmar em certas dimensões, mas a realidade da vida ela é complexa demais para a gente dar conta com a força do nosso braço, e a gente precisa do poder do Espírito. Eu tenho insistido, né, nas leituras que tento fazer da realidade do que é o cristianismo hoje, e acho que a nossa crise maior é essa desconexão, né? O plug foi tirado da experiência mais profunda com o Espírito de Deus, com a ministração do sagrado em nossos corações, para que isso seja uma verdade. Eu estava conversando com uma pessoa que é de tradição cristã desde sempre, né, desde muito novinha, mas está eternamente numa busca, mas eu não diria que é uma busca, eu acho que ela está meio perdida, sabe, tateando, ela quer todas as possibilidades de tradição de espiritualidade, porque ela está tentando se encontrar, etc, etc. Eu digo, isso é muito bonito e forte na nossa contemporaneidade, isso é ponto positivo, o pessoal diz, maravilha, é isso mesmo. Mas eu boto um ponto de interrogação nisso e perguntei a ela o seguinte, o famoso mito da grama mais verde, né? Eu digo, se você cresceu na tradição cristã e você agora acha que não serve, que não dá conta, que não te alimenta e você fica pulando de galho em galho, embora você seja livre, eu até entendo a sua busca, você é livre, né? Enfim, não é por força de decreto, você tem que ser crente, cristão, não sei o que, não é isso. Mas a minha pergunta é, você já fez realmente o mergulho necessário para beber das águas mais profundas da espiritualidade cristã? Ou você teve anos de adesão religiosa e agora isso não dá conta? E aí eu disse que acho eu, pode parecer prepotente, e também eu estou falando a partir do meu lugar, mas acho estranho que alguém que seja ministrado pelo Espírito de Deus revelado em Jesus de Nazaré continue tateando no escuro. Por mais que a gente precise de fortalecimento, mas a gente experimentou da fonte. Mas, como disse eu a ela, digo também que isso é uma experiência, uma jornada pessoal. E Paulo diz isso, vocês precisam ser fortalecidos no interior pelo poder do Espírito, e eu oro por isso. A segunda coisa que ele ora é uma coisa aparentemente estranha para uma teologia sistemática, porque ele diz assim, eu oro para que Cristo habite nos seus corações pela fé. E isso bagunça a nossa teologia. Seja, por exemplo, uma teologia católica que vai dizer, olha, no ato do batismo, eu posso estar errado e Valéry, isso ali pode me ajudar porque eu não conheço tanto, mas quando você é batizado, você agora parte desta aliança e você agora está batizado em Cristo, faz parte da realidade de Cristo. Ali, confirmado pelo sacramento do batismo, e que depois, né, pode ser confirmado pela crisma e tudo mais, mas assim, está sacramentado. Ou nós, de uma tradição mais evangélica, que diz assim, não, no momento em que você aceita Jesus como Senhor, Cristo habita no seu coração, e a gente tem vários versículos para dizer isso. Só que Paulo está escrevendo para uma comunidade de cristãos.
Ele disse, a minha oração é para que Cristo habite no seu coração. Como assim, Paulo? Não é você mesmo que disse que ele já habita? Mas é isso, é porque a preocupação de Paulo não é sistemática, sabe? Não é teologia sistemática de fazer dogma. Ele está dizendo, eu oro para que essa experiência que a gente afirma como confissão de fé seja uma experiência genuína. É que Cristo habite no seu coração de forma real, profunda. E que isso fique evidente. Que as pessoas, ao olhar para você, reconheçam que há um negócio aí entre você e Jesus de Nazaré, há uma conexão. Sabe? Eu tenho vivido, nós todos estamos vivendo, eu vivo uma angústia, porque eu reconheço, mas eu me intrigo com esse momento que a gente está, de que o que se chama de cristianismo, de fé cristã, é uma tragédia tão grande que às vezes a gente meio que fica desconfortável, né? Dependendo do ambiente que a gente esteja, de afirmar a nossa fé em Jesus. Mas aí Paulo diz, primeiro eu quero que você seja fortalecido nesse interior, nessa fé, nessa espiritualidade, e que Cristo habite mesmo no coração de vocês, e que isso fique claro. Isso não tem nada a ver com a sua adesão ao cristianismo, tem a ver com a experiência de espiritualidade tão profunda e com frutos que demonstram a habitação de Cristo no seu interior. Porque Paulo vai brincar aí, né, que algumas pessoas, mesmo estando dentro do movimento cristão, dentro da comunidade, o seu Deus é o seu próprio ventre. O interior dele está habitado pelo seu próprio ego. E ele vai dizer, olha, a minha experiência é que seja uma habitação tão profunda, que você seja tão encharcado de Cristo, que você seja não cristianizado, mas você seja cristificado. Presença de Cristo profunda na sua vida, na sua alma, na sua jornada. Eu até compartilhei um trecho de uma oração que eu conheci enquanto estudava isso aqui, que era a oração, eu nem conhecia esse santo, São quem, meu Deus? São Patrício. São Patrício, que é padroeiro, acho que da Holanda, eu acho. E aí, deixa eu ver se eu acho esse trecho, que é um trecho da oração que ele fala do que é que ele espera em relação a Cristo e a vida dele, que eu acho que tem muito a ver com isso que Paulo está querendo dizer em ser habitado por Cristo, né? Ele diz assim, Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim no sentido, né, de sendo minha rocha, onde eu coloco os meus pés, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todos que pensam em mim, Cristo na boca de quem fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Que oração bonita, né? É esse anseio. O Brennan vai dizer assim, que tem aquela experiência lá, né, dos gregos que vai perguntar a Filipe, né, o apóstolo, assim, queremos ver Jesus. Aí Manning tem uma frase bonita que ele diz assim, suponho que todos nós, como os gregos, também querem ver Jesus. A questão é, qual é a intensidade? Suponho que todos nós, como aqueles gregos, também querem ver Jesus. A questão é, qual é a intensidade? E Paulo está falando dessa habitação, desse desejo, dessa busca, desse processo, de alguma coisa que ele mesmo vive, né, profundamente. Ele vai falar lá em Gálatas 20, né, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. E esse já não sou eu que eu vivo, Cristo vive em mim, não é anular a sua identidade, a sua personalidade, é não ser guiado e habitado como senhor da sua vida pelo seu egoísmo, pelo seu autocentramento, ou como ele ia dizer, o seu Deus é o ventre, né, o próprio umbigo, né, seria uma expressão mais contemporânea, né, ele só olha para o próprio umbigo. Não, Cristo habite em vocês. Paulo vai falar lá em Filipenses, no capítulo 3, que a gente já refletiu sobre esse texto aqui algumas vezes, ele vai dizer o seguinte, olha, o que é que eu quero?
Aquilo que para mim era ganho, todos os recursos, todos os títulos, tudo isso que atrai os olhos de todo mundo, e eu tenho tudo isso, isso que para mim poderia ser ganho, poderia ser um status importante, eu reputei como perda. Para quê? Para ganhar a Cristo. Eu quero, o que é que eu quero? Eu quero a supremacia do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para quem considerei todas as outras coisas como esterco, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha justiça própria que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo Jesus, etc, etc. Aí ele vai dizer assim, eu quero conhecer a Cristo, porque eu estou com outra versão aqui, que para conhecê-lo, bem como o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado em sua morte para ver se alcança a ressurreição dos mortos. Ou seja, ele está falando, olha, a minha busca é profunda. Aquilo que é a prioridade absoluta na minha vida. Eu vivo outras coisas, mas todas as outras coisas estão embebedadas disso. Embevecidas disso, melhor dizendo. É desse desejo de ser habitação de Cristo. E que isso fique evidente. Não sei como, de que forma a gente alimenta isso mais uma vez. Uma forma, o Paulo está falando, é ore. Porque até isso precisa vir como dádiva de Deus, essa fome, essa sede. Como diria o salmista lá no Salmo 42, né? Como a corça suspira pelas águas correntes, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Suspirar por Deus, por Cristo habitando no seu coração. Enfim, né? Que eu estou me lembrando de uma coisa que mexeu muito comigo, né? No meu aniversário eu recebi muitas mensagens, né? Todas elas maravilhosas, mas teve uma fala despretensiosa, mas que ganhou assim meu coração, de uma pessoa, mas que também me assusta, e eu não posso me invadir disso, mas eu confesso que mexeu comigo, né? Ela disse assim, falou um monte de coisa, e no meio da frase ela disse assim, todas as vezes que eu me refiro a Jesus, eu me lembro de você. Poxa, que legal ouvir isso, né? Não que a gente ache que, como diz o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado, nesse mesmo texto que eu acabei de ler, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa fácil. Esquece que para trás ficaram, prossigo para o alto. O que, de novo, é maravilhoso, porque se o apóstolo Paulo diz que ele não alcançou essa experiência assim, de uma habitação tão profunda, imagine nós, né? Isso nos conforta um pouco, nos dá uma dimensão dessa nossa fragilidade, dessa humanidade. Então, essa palavra não é para nos dizer, olha, somos uma tragédia, não tem esperança para nós. Não. Vivam e aprofundem, ou como diria Oséia, né? Que a gente possa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, que seja uma dimensão aprofundada. Então, habitação genuína e não discursiva e não dogmática de Cristo nos corações dos filhos e filhas de Deus, dos discípulos e discípulas de Jesus. E a terceira coisa que ele vai falar é que eu oro por uma consolidação e um enraizamento no amor de Cristo. Ele usa duas expressões aqui, né? Uma do mundo da arquitetura, da engenharia, né? Que é consolidar, que vocês sejam consolidados ou que vocês estejam sob um fundamento muito sólido. Que o chão em que vocês pisam seja o amor de Cristo. Ou numa outra imagem, que é uma imagem do mundo mais ecológico, né? Mais da agricultura, enfim, que a raiz de vocês esteja fincada no amor de Cristo. Que bonito isso. O Paul Tillich que vai dizer que conversão é aceitar que aceita. Conversão é aceitar que aceita. Porque no final das contas, a gente diz assim, é mesmo que Deus me ama? É mesmo? Poxa, com todas essas contradições, com toda essa loucura aqui, né? Porque a gente bota um vernizinho, uma máscara, a gente já se arruma bonitinho, mas a gente tem espelho e a gente se conhece. Por mais que eu, por exemplo, por mais que eu tenha ouvido uma expressão dessa, eu me lembro de Jesus e que lindo. Mas aí Jesus diz, é mesmo, camarada, não se encha muito não, porque eu te conheço.
E muitas vezes você está cheio do seu ego mesmo. Inclusive faz deste discurso, dessa agenda da espiritualidade, muitas vezes a serviço de aparecer você. Então, calma, devagar. E aí a gente diz, então, desse jeito, você sabendo disso, você me ama? Brennan de novo, né? Hoje eu tô com o Manning na cabeça, ele fala de alguém, né, de uma experiência dele mesmo, uma experiência mística que ele tem encontro com Jesus, no quarto, etc. E ele vai envergonhado, começa a falar dos pecados dele todos, não sei o quê. Inclusive ele fala num dos livros que ele já cometeu, já quebrou todos os 10 mandamentos. Filipe Yancey que conta isso, que aí Yancey disse que perguntou ele, todos, Manning, até não matarás? Ele só disse todos. Aí fica no ar aí, né? O que é isso? Eu já quebrei todos os mandamentos. E em todas as vezes o amor de Deus estava lá para me reerguer. Aí ele diz que fala para Jesus cabisbaixo, que estava envergonhado dos seus erros e tal, e que Jesus assim, eu até esperava coisa pior de você, mas bora lá. Você acha que eu não estou assustado, não? Eu sei que você é capaz até de pior, mas eu estou agindo no seu coração, eu continuo te amando, meu filho. Né? E ele fica chocado com aquele amor de Cristo revelado. É isso, é um enraizamento de onde a gente se nutre. A gente precisa aceitar que é amado por Deus no sentido mais profundo possível. Isso é conversão. Eu sou amado de Deus. Apesar de mim, ou com tudo que sou. Sou amado de Deus. Mas é bonito que ele vai usar uma expressão que eu acho que é incrível, juntamente com todos os santos. Que aqui a gente pode, né? Meu primeiro olhar mais protestante é o todos os santos de todos os crentes. Ou é possível, sim, né, no olhar mais católico, dos santos daqueles que tiveram uma experiência de enraizamento e consolidação no amor de Deus tão incrível que irradia isso e a gente olha como um modelo. Que seja. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, a experiência de experimentar profundamente, no mais profundo do seu amor de Jesus Cristo, só é possível em comunhão. É juntamente com todos os santos. Não dá para viver no nível profundo de experiência, vivência e de ser palpável e palatável o amor de Deus sem estar conectado com os santos e santas de Deus. De novo, seja aqui entre nós, ou seja, sem aprender do testemunho dos santos. Outra coisa que a gente precisa, que temos como grande desafio, né? Porque a lógica da modernidade, da pós-modernidade, é o primado do indivíduo. A gente está lutando para vencer a vida, vencer na vida. Né? Nossas lutas, nossas dinâmicas, nossas demandas, que são enormes e são legítimas. Porém, ele está dizendo, você vai deixar escapar, conhecer a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, se desconectar da comunhão com os santos. O amor de Deus é grande. O amor de Deus é largo. O amor de Deus é profundo. Paulo diz, eu não estou orando para uma experiência superficial disso, que a gente sabe, porque a gente cresceu aprendendo, Deus ama todo mundo, que Deus é amor. Não é disso que eu estou falando de uma convicção absoluta. Paul Tillich, de novo, hoje eu estou com os mesmos teólogos. Paul Tillich diz assim, fé é estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Eu preciso estar possuído do amor de Deus. É isso que Paulo está orando. Possuído. Olha que expressão, né? Possuído. Possuído. Dominado, tomado pelo amor de Deus. Mas é bonito a experiência tanto do fundamento arquitetônico quanto da raiz, porque isso que é lá no fundo, lá no interior, disso que ele orou lá, por isso que não tem nada desconectado aqui, é apenas didático, mas
revestimento de poder do Espírito no interior, habitação de Cristo, experimentar o amor de Cristo, está tudo junto. Aí ele vai dizer, essa é uma experiência profunda, interior, é uma experiência do secreto, né? Entra no teu quarto em secreto e fala com o Pai, é uma experiência da vivência cotidiana, da comunidade da fé, de estar junto com os santos, de trocar oração, de trocar demandas, de partilhar a mesa, que é aquilo que é aparentemente banal, mas é naquilo ali que o Espírito de Deus está fazendo a gente experimentar o amor de Deus. Lindo isso. Mas aí ele vai dizer, olha, mas você enraiza nisso, mas a raiz da árvore que vai para fora, que dá fruto, que dá galhos sombrosos. Assim como uma casa que tem um fundamento profundo, ela vai ser um bom abrigo. Porque essa experiência de ser amado por Cristo e ser possuído por essa convicção do amor de Cristo precisa vazar, extravasar para que a gente ame outras pessoas, especialmente aquelas que não são amadas. E ama quanto? O mundo gospel, o mundo evangélico tem aquela coisa assim, essa igreja, essa comunidade aí não presta não, porque a porta é muito larga, né? Quando Jesus vai falar, né, que o caminho é estreito e largo, o caminho para a salvação é estreito e largo é o caminho para a perdição. Mas é estreito justamente no sentido de que a gente precisa abandonar o ego, e isso é difícil, deixar que quem habite no centro da nossa vida seja Cristo. Como é estreito isso. Aperta. É difícil. O largo é eu domino tudo. É outra coisa. Mas geralmente o pessoal fala isso no sentido de que tem determinadas comunidades que está acolhendo gente que já é demais, né? Gente duvidosa, gente de má fama, gente de moral questionável. Ou gente que a sociedade entende como marginal. E quando essas pessoas vão cabendo na comunidade da fé, alguns outros fundamentalistas, legalistas, vão dizendo, essa comunidade aí, a porta é muito larga. O ideal é que não tivesse nem porta, né? É para derrubar as portas estreitas, deixar todos os muros, as barreiras no chão. A igreja em Bultrins, né, que é do pastor Paulo César, era uma igreja que lá não tinha porta, literalmente. A igreja batista, sem portas. E aí a cidade tinha muitas pessoas em situação de rua, muitos bêbados, drogados, enfim, que ficava geralmente no centro, mas quando chovia, fazia frio, qualquer coisa, eles iam para a igreja e dormia lá. Isso é uma experiência que a gente até ouve muito em algumas, não todas, as igrejas católicas, né? Pensemos aqui no Padre Júlio, por exemplo, etc. Enfim. Mas na igreja batista, não tinha porta. Enfim, depois de tanta perturbação dos membros, azucrinando o juízo do pastor, acabou cedendo e botando porta. Mas é isso, é a igreja aberta, a comunidade aberta para que o amor de Deus acolha todo mundo. Por quê? Porque o amor de Deus é largo. Mas até esse tipo de gente porque o amor de Deus é largo. Mas até aquelas que estão fora das normas, consideradas as normas corretas de vida, de sexualidade, de gênero. Porque o amor de Deus é largo, muito largo, muito largo. Onde você achar que seu braço e o braço da comunidade alcança, o grupo que você achar que dá para abraçar, saiba, o amor de Deus é mais largo, cabe mais. E é maior. Grande o suficiente para abraçar o mundo inteiro. Então, a sua experiência de enraizamento no amor de Deus também precisa gerar uma árvore frondosa, em que pessoas que não são amadas, não são acolhidas, ou não experimentam o amor de Deus, possam descansar sobre essa sombra renovadora do amor. Isso é incrível. É incrível e não está dito, mas dá para perceber no olhar assustado de Luciana, em saber que tem uma comunidade que ela nunca viu e nem nunca viu, que está pensando meios de arranjar uma forma dela viver de uma forma mais decente. Isso é um amor largo de Deus. E que precisa ser ainda mais largo. Tem um irmão lá da Donag, né, que um dia me disse assim, que eu falei, uma vez eu falei assim, esse negócio de ficar dizendo Jesus te ama, aí dando folheto, que coisa irritante, já deu isso, pelo amor de Deus, não é essas coisas que a gente não...
Aí um dia ele disse assim: pastor, posso falar com você no final? Pode. Olha, eu era um jovem problemático, aquelas coisas que a gente já sabe, né? Problemático, enfim, tinha uma vida toda acabada. E eu já ouvi muitas vezes realmente Jesus te ama e me dava um folheto, mas acho que eu nem dava atenção, não sei. Mas um dia, Tânia, que era uma pessoa que era de lá também, né? Que trabalhava no mesmo lugar que ele. Um dia a Tânia chegou com um sorriso tão profundo, apertou na minha mão, olhou dentro dos meus olhos e disse: Marcelo, Jesus te ama. Aí a fala dele foi: pastor, o amor de Deus entrou no meu coração, que mudou para sempre a minha vida. Eu fiquei encantado, eu não sabia dizer porquê. Mas não era apenas ela falando, o toque das mãos dela e o olho dela nos meus olhos fez invadir o amor de Deus no meu coração. Parece que eu nunca tinha ouvido isso na vida, mas eu realmente fui invadido pelo amor de Deus. E aí eu aprendi que o meu jeitão descolado, progressista, que desdenha dessas coisas banais que os crentes fazem, de dar folheto e dizer que Jesus ama e acha eles tão inferiores e eu é que sou superior, eu digo, tome na cara. Quando foi que você apertou na mão de alguém, olhou nos olhos com profundidade e disse: Jesus te ama? Isso não foi só um mero discurso. Quando foi que alguém disse: olha, quando você agiu dessa forma amorosa comigo, o amor de Deus invadiu meu coração e mudou a minha vida? Quando a gente experimenta isso junto com todos os santos. Aí, para concluir mesmo, né? Paulo diz que a consequência dessas três coisas acontecendo, que precisa ser motivo de oração, e, portanto, vai ser motivo da nossa oração agora, quando terminar, mas da nossa oração aí no decorrer dos dias, por nós pessoalmente, por nós como comunidade, que a gente seja fortalecido no interior, e aqui pensa espiritualidade, afetividade, emoções, tudo o que quiser, pelo poder do Espírito. Que haja uma experiência genuína de habitação de Jesus de Nazaré em nós e que isso fique evidente. Que a gente esteja enraizado profundamente no amor grande, largo e profundo de Deus, ao ponto de se saber amado, juntamente com todos os santos, para que essa experiência seja a mais profunda possível. Para que isso gere uma árvore que dá frutos de amor para outras pessoas. Aí Paulo diz assim: a consequência é que vocês serão... Como é que está aqui o texto? E aí vocês serão cheios de toda a plenitude de Deus. Que interessante, porque a única pessoa que Paulo diz que é cheio de toda a plenitude de Deus é Cristo, lá em Colossenses, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Paulo diz: a minha oração é para que, cotidianamente fortalecidos no interior e na espiritualidade com o poder do Espírito, cotidianamente vivenciando, afirmando, confessando e tocando a centralidade e a habitação de Cristo na vida de vocês e na comunidade de vocês, e todos os dias sendo animados com a seiva do amor de Deus, que te faz ser curado de qualquer desamor que a vida te deu e que faz você amar para que outras pessoas sejam curadas também. E isso sempre não numa individualidade egoísta, mas na experiência comunitária com os santos, ou na experiência mística com os santos. Vocês serão cristãos. De fato, porque cristão é pequeno Cristo. O cristão é outro Cristo. Que susto, né? É isso. Lembra lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos, e isso era pejorativo. Por quê? Porque assim como eles tinham os pequenos nichos das suas deusas, da deusa Diana, por exemplo, então existe a grande deusa lá, o templo, a imagem da grande deusa na porta do templo, e cada um levava para suas casas nichozinhos, representações menores, idênticas daquela deusa. E o pessoal começou a fazer chacota e dizer: esse povo aí desse movimento não apenas fala sobre esse Jesus, mas eles se parecem tanto com ele. Que eles são cristãos. É piada. Pequenos cristos. É um monte de Cristo andando no mundo. E isso que para eles era pejorativo é o grande alvo da nossa vida, que a gente seja em alguma dimensão, pelo menos, né?
expressão concreta da plenitude de Deus que é Cristo Jesus no mundo. Quanta ambição do apóstolo Paulo, eu não sei, eu não me lembro de ter orado nesse nível de ambição. Eu não me lembro de ter sido feita essa oração como comunidade. O que é que a gente quer ser como comunidade? Expressão da plenitude do amor e da graça de Deus no mundo. Assim, não lembro. Eu já contei para vocês, e agora eu acabo, já estou até fechando a Bíblia e tudo aqui, que todas as vezes que eu acho que eu leio Atos dos Apóstolos, está escrito assim: e sobre eles havia abundante graça. Lucas diz isso várias vezes, umas 3 vezes pelo menos no Atos dos Apóstolos. Ele está olhando aquela comunidade imperfeita como a gente, com todas as confusões que tinha, mas Lucas está registrando, mas Lucas era tomado de um espanto, porque ele diz: sobre eles havia abundante graça. Essa é a maior ambição da minha vida. Que olha que aí alguém ao olhar para nós assim, aquele povo tinha uma série de processos complicados, mas deixa eu dizer, havia sobre eles abundante graça. Abundante graça. Aquele hino antigo, né? Chuva de bênçãos queremos, né? É a promessa de Deus. Aí assim, chuva de bênçãos do céu. Ou chuva de graça, algumas versões dizem assim. Aí tem uma parte que eu implicava com aquilo, por causa do meu olhar dogmático. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Eu dizia, que absurdo, Deus está derramando tanta bênção, tanta graça, a gente é egoísta, dizendo que só tem gota. A gente é muito ganancioso, a gente não tem contentamento, a gente quer mais, e Deus fez tanto e a gente chama de gota. Eu tinha uma raiva desse, embora eu goste muito desse, na verdade, mas eu achava de uma ingratidão tão profunda, porque Deus derrama tanto e a gente chama de gota, é muito ingrato. Mas aí, olhando esse hino, a partir deste texto, eu disse, realmente, a gente só está bebendo gotas, a gente precisa de chuva. Essa é a oração de Paulo. Que essa seja a nossa oração também. Amém. Acabei.